Olá, caro vestibulando, professor Pedro Rodrigues mais uma vez, e hoje vamos simplificar o conteúdo relacionado a domínios morfoclimáticos ou biomas, que era para você fazer uma boa prova para o Enem. E hoje vamos falar basicamente das caracterizações que diferenciam uma coisa da outra. O primeiro seria o ecossistema, que é um conjunto de seres vivos, fatores não vivos e as relações existentes entre eles. Já com relação ao bioma, que é um termo mais utilizado pela biologia, caracteriza os grandes ecossistemas com características semelhantes de clima e vegetação. Então, para a gente ter uma vegetação específica em cada local, é preciso que ela esteja adaptada ao clima. Então, é por isso que elas precisam estar semelhantes umas às outras. Já o domínios morfoclimáticos, que foi caracterizado pelo professor Aziz Absaber, ele caracterizou as diversas paisagens naturais a partir das relações existentes entre eles, que seriam o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia e o solo. Então ele reuniu todos esses elementos para caracterizar os domínios morfoclimáticos. E aqui a gente tem as zonas climáticas do globo terrestre. A primeira, lá em cima, na parte norte, a gente tem a zona polar ártica ou glacial. Já mais abaixo a gente tem a zona temperada do norte e bem no centro a gente tem a zona tropical e abaixo se repete novamente a zona temperada, mas agora é do sul. Já a zona polar glacial ártica, que é a última. E aqui temos uma dica para você fazer a sua prova do Enem. Como o Brasil bem no norte é recortado pela linha do Equador, a gente classifica essa região climática como equatorial. Então a floresta amazônica vai ser equatorial. Isso é uma dica para a prova do Enem para vocês. E aqui a gente tem as classificações das vegetações, que é muito importante para você compreender a característica de cada uma delas. Quanto ao grau de umidade, as higrófitas adaptam-se a ambientes úmidos. Já as hidrófitas, quando vivem dentro d'água. Então, exemplo disso, a gente tem a Vitória Régia aqui na região amazônica. Já as mesófilas adaptam-se a ambientes com regularidade de chuva. Então, exemplo disso, a gente tem aqui na região amazônica uma certa quantidade de chuva bem abundante. Já as trófitas adaptam-se aos ambientes altamente úmidos e secos. Já as halófitas adaptam-se a ambientes salgados. Então, exemplo disso, a gente tem a restinga, que fica ali pelo litoral brasileiro. Já as xerófitas adaptam-se a ambientes climáticos áridos ou semiáridos. Exemplo disso, a gente tem a caatinga aqui no Brasil, na região nordeste brasileira. Quanto às folhas, caducifólias, quando todas as folhas caem numa estação. Então, ali na região sul do Brasil, a gente tem estações definidas do ano. Já as perennífolas, sempre verdes, nunca perdem todas as suas folhas. Então, exemplo disso aqui a gente tem aqui na região amazônica. Quanto à forma, são latifoliadas, quando as folhas são grandes, verdes e largas. Acicofoliadas, quando as folhas têm forma de ponta. Então, exemplo disso, a gente tem a mata dos pinhais e também ali na caatinga brasileira, onde as folhas têm a forma de ponta. E aqui um mapa que foi feito pelo geógrafo Aziz Absaber, onde ele classificou as diferentes paisagens que se formam todos aqueles conjuntos que eu falei para vocês, de relevo, clima, vegetação e solo. Aqui na região norte a gente tem o domínio amazônico. Aqui pelo centro-oeste do Brasil a gente tem o Cerrado. Pelo nordeste brasileiro a gente tem a Caatinga. Aqui ao sul a gente tem as araucárias. E bem abaixo a gente tem as pradarias. E já essa parte cinza aqui do mapa, como vocês podem perceber, são caracterizadas como as faixas de transição. Então, exemplo disso, a gente tem as matas dos cocais, que divide a Amazônia da Caatinga, que fica nessa região aqui, e também o Pantanal, que fica aqui nessa região, já fazendo a transição para o Cerrado brasileiro. Vamos ver agora um pouco sobre domínios morfoclimáticos amazônicos. Situado na região norte do Brasil, é formado em sua maior parte por terras baixas, então são planícies, predominando o processo de sedimentação, que é uma característica da planície.
com um clima de floresta equatorial. Então, como eu disse para vocês, como fica na linha do Equador, predomina esse clima equatorial aqui na região amazônica. E o clima, como eu falei, é equatorial, quente e úmido. Importante você compreender isso. Com altas temperaturas, elevada umidade do ar, então tem grande quantidade de chuva, e elevado índice de precipitação, que são as chuvas. Já a vegetação é floresta latifoliadas, com folhas largas, higrófitas que se adaptam a ambientes úmidos, densa, emaranhada, escura, abafada, quente e úmida. Então, pela sua densidade de florestas, acaba tendo essas características. Já o solo é pobre em nutrientes. Então, por que a gente tem uma exuberância aqui na região amazônica? Graças à regularidade de chuvas e à incidência de raios solares, que faz com que a planta se desenvolva bem. E temos as folhas mortas, que servem como matéria orgânica para a vegetação também, já que o solo é pobre em nutrientes. E os rios são perenes, ou seja, eles nunca secam e são caudalosos, com grandes volumes de água. Temos rios de planaltos e rios de planícies. Então aqui a gente tem uma imagem representando a região amazônica, com uma floresta densa e rios caudalosos com grandes volumes de água. E a gente tem uma característica aqui na região amazônica pelos rios serem meandríticos, terem esse padrão, que são essas curvaturas que ele faz no decorrer do seu percurso. Já os domínios do Cerrado, eles predominam basicamente na região centro-oeste do Brasil, com predomínio de chapadões, que são planaltos com seu topo aplainado, então são retos, com a vegetação predominantemente de cerrado, e o clima é tropical semiúmido, já que ele fica na faixa tropical do mapa que eu mostrei para vocês. Variações de temperaturas, baixa umidade de ar e chuvas irregulares. Então vai chover em determinados períodos do ano. Não? E a vegetação é aberta, espaçada, com espécies arbóreas, que são arbustos, arbustivas e herbáceas, que são pequenas gramas. Troncos finos, cascas grossas. Essas cascas grossas são para se proteger das queimadas existentes no cerrado, já que em determinado período do ano acontece o período da seca. E os galhos são tortuosos. Isso é graças ao solo que é ácido nessa região. Então, por isso, os troncos vão ser retorcidos. E as raízes são longas e as folhas são curtas. Já com relação ao solo, a gente tem um solo ácido e para diminuir essa acidez do solo, utiliza-se o calcário. Então, a gente acaba denominando essa prática como calagem. Já o relevo são planaltos de topos aplainados, como eu falei para vocês, predominando os chapadões. E aqui a gente tem duas imagens representando o domínio morfoclimáticos da região do Cerrado. Então as árvores são espaçadas umas das outras, porque o solo é ácido. A gente tem os planaltos com topos aplainados, são retos. E aqui a gente vê uma vegetação bem rasteira, baixa, então são arbustivas. Já o domínio do mar de morros. Situa-se na zona costeira atlântica do Brasil, então vai desde a região do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, então percorre todo o litoral brasileiro. Predominando chapadões florestados, então essas florestas se situam nos morros, como também a quase extinta Mata Atlântica. Então é um exemplo dessa vegetação. O clima é tropical de altitude, então a gente tem uma certa altitude nesse clima. Temos estações do ano, com chuvas regulares e variações de temperatura, e ar e umidade. E a vegetação predomina a Mata Atlântica, como eu disse, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E o relevo são de planaltos amamelonados. Recebe esse nome porque ele faz uma referência a seios, porque são redondos. Então a gente tem os morros aqui, como eu falei para vocês, onde essa vegetação vai se situar. Já aqui a gente denomina como mares de morro, porque parece um mar de morros. Então, como vocês podem perceber, são ondulados, fazendo referência a seios. Então, por isso a gente denomina amamelonados. E os domínios da Caatingas, que a gente encontra na região nordeste do Brasil.
se localiza no polígono das secas. Então são regiões onde não vão se concentrar grandes chuvas. Então o Nordeste brasileiro é caracterizado por três características. A primeira que seria da zona da mata, que é a região onde tem maior predomínio de chuvas. O Agreste, que é onde tem a criação de gado. E o Sertão, que é onde tem a Caatinga, onde não há predominância de grande quantidade de chuvas. E o clima é tropical semiárido. Então a gente tem variações de temperatura, de noite faz um certo frio e durante o dia temos calor. Baixa umidade do ar e índice pluviométrico baixo também. Então, como eu disse, vai ter poucas chuvas nessa região do Brasil. A vegetação é de caatinga, seca, rala, rasteira, espinhosa e xerófitas. Exemplo disso a gente tem as caquitáceas, o facheiro, o xique-xique, bromilhas e mandacaru. Então são exemplos de vegetações lá da região da Caatinga. O solo é seco, rachado, porque não vai ter grande índice pluviométrico, pedregoso, sagnínico, porque antigamente já foram solo de fundo oceânico, e é rico em nutrientes, já que tem um predomínio de sal. Os rios são intermitentes ou temporários, então vai ver nesse período de seca do Nordeste, esses rios vão sumir. Então por isso a gente denomina como intermitentes ou temporários. E os principais rios são do São Francisco e o do Parnaíba. Esses rios são principais lá na região porque eles não nascem no polígono das secas. Então por isso que ele não seca em determinado período do ano. O do São Francisco, ele nasce lá em Minas Gerais, percorre todo o centro-oeste do Brasil e deságua no Nordeste, lá no Oceano Atlântico. Do Parnaíba, nasce ali pelo Piauí. E aqui a gente tem a vegetação seca, rasteira, o solo rachado, como eu falei para vocês. E aqui a gente tem uma imagem demonstrando o principal rio da região, que é o do Rio São Francisco, que é utilizado para a agricultura e também para o restante da economia dos estados. E os domínios das araucárias. Encontra-se no sul do país, com predomínio de planaltos e formações de araucárias, que são as matas dos pinhais, com clima subtropical ou temperado, conforme a gente viu aquelas zonas climáticas no mapa que eu mostrei para vocês. Com estações do ano definidas, então a gente tem verões chuvosos e invernos secos. E a vegetação é florestada, acicofoliada, troncos altos e galhos finos e folhas curtas e homogêneas, então elas são iguais. Está sendo desmatada devido à extração dessas madeiras para fazer a celulose, para a criação de papéis. O solo é fértil e predomina na questão da terra roxa, que é um solo bom para a agricultura. Então, onde se cultiva milho, trigo, café e etc. E a hidrografia, a gente tem a bacia do Rio Paraná, rios de planaltos com cachoeiras e quedas, oferecendo um importante potencial hidráulico. Então, já que tem essa queda desses rios, oferece um grande potencial hidráulico para a geração de energia. E aqui a gente tem as matas dos pinhais, que é uma característica bem peculiar dessa região, e o solo, que na verdade é vermelho, mas a gente acaba denominando como terra roxa. E os domínios das pradarias, também conhecido como domínio das coxilhas, pampas ou campos sulinos. Pode vir um desses três conceitos na prova de vocês. Com relevo, com suaves ondulações. Então ele é plano, assim como as planícies. Situa-se no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação de pampas e pradarias. O clima é subtropical ou temperado. Então, como eu disse, o sul do Brasil ficou com essa classificação de temperado. E a vegetação com espécies arbustivas, com arbustos, e herbáceas, que são gramas. E o relevo predomina as planícies, suavemente onduladas ou planas. O solo é fértil, com muito humus, então tem bastante matéria orgânica, por isso tem a questão da agricultura também nessa região. E a hidrografia, a gente tem o predomínio da bacia do Rio Paraná, juntamente com o Rio Uruguai, que é um importante fator energético para ambas regiões. E aqui na imagem ilustrada a gente tem um campos sulinos, onde é uma região bem aberta, onde facilita o cultivo da agricultura e também da criação de gado.
Já os tipos de chuvas característicos de cada região do Brasil. Aqui as chuvas de convecção são geralmente encontradas na região norte do Brasil. Elas são localizadas, porque acontecem em determinados locais onde elas vão acometer. Então aqui a gente tem um sol incidido sobre a vegetação, consequentemente ela evapora e vai se condensar e posteriormente vai cair na forma de chuvas. Então ela é resultante da evaporação ou transpiração da vegetação. Já a chuva frontal acontece geralmente no sudeste e sul do Brasil, onde é o encontro de nuvens. Então a gente tem a massa de ar quente e úmida indo de encontro com o ar frio e seco. Então, quando elas se encontram, há uma grande enxurrada que, consequentemente, vocês veem no noticiário por aí afora. E as chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, acontecem geralmente no nordeste do Brasil, onde elas encontram um obstáculo. Então, quando a massa de ar vem e tenta passar para o outro lado, ela encontra uma barreira natural, que pode ser o relevo, e, consequentemente, ela não consegue passar e só vai a massa de ar seco. Então essa região aqui não vai ter predomínio de chuva, diferente dessa aqui. Um exemplo disso aqui no Nordeste brasileiro, a gente tem o Planalto da Borborema, que é uma barreira natural nessa região. Bom galera, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, espero ter ajudado. Já comenta aí qual é o próximo vídeo que vocês querem. Se inscrevam no canal para estar trazendo mais vídeos novos para vocês e assim estar ajudando. Até a próxima!